vou aqui dizer. Não te preocupe, Jesus hoje dá um jeito, tira a dor do teu peito, vai abençoar você. Chora, chora mais um pouco, chora, molha o teu rosto, não é fácil, mas breve vem, quem sabe agora. Veja o anjo descendo na mão, a bênção trazendo, ele veio te entregar esta vitória. A luta é grande, mas não fique preocupado, Deus está na tua frente, continue a caminhar. Breve na glória, Deus vai te dar a coroa, lá não haverá mais pranto, é só glória sem parar. Por isso eu falo a você com todo amor, sorria sempre, que ao seu lado Deus está. As tuas lágrimas têm preço precioso, chora com Deus é gostoso, continue a chorar. Chora, chora mais um pouco, chora, molha o teu rosto, não é fácil, mas breve vem, quem sabe agora. Veja o anjo descendo na mão, a bênção trazendo, ele veio te entregar essa vitória. A bênção trazendo, ele veio te entregar esta vitória. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Maravilha. Vamos continuar nesse espírito de oração, né? Graças a Deus. Ontem tivemos culto em Garrafão do Norte, hoje de manhã também. E tem sido maravilhoso, né? A presença do Senhor. No nosso canal Alarido do Rei, estamos ao vivo também, todas as terças, às 7h30 da noite, todas as quintas, às 7h30, aos domingos, às 8h30 da manhã e às 7 da noite, aos domingos, né? Nós estamos ao vivo, você pode assistir pelo seu celular, vendo aí uma internet, né? Graças a Deus. Então assista sempre os cultos, você vai saber por onde estamos, o que estamos fazendo, o nosso trabalho evangelístico. Contamos com as orações de vocês, né? Graças a Deus. Vamos ouvir mais alguém? Manilda? Cante, Manilda, para Jesus Cristo. Adore a Deus nessa noite. Vamos derramar diante de Deus a nossa adoração. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Jesus. Na harpa 175. Irmão amado e resgatado, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo
alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmão amado, santificado, vivi unido, eu sou remido, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmão amado, purificado, sente valente, prudente, está lavado e libertado, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, né? Essa noite maravilhosa de louvor, de ações de graça. Vem, Deus, cante para Jesus. Adore a Deus com a sua alma, com o seu coração, todo alma e espírito completamente adorando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Cantar aqui um corinho para a honra e glória do nosso Deus, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória, né? Nós estamos gratos por estar aqui, né? O pastor está aqui, são pouca gente, mas o importante é que o nosso Deus está aqui. Amém. 444. Aleluia. Olha. Eu quero cantar com você esta nossa canção. Enquanto cantamos, segura na mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. Que coisa maravilhosa vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ouvir paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Então vem ser abençoado, é só dele crer. Eu quero cantar com você essa nossa canção. Enquanto cantamos, segura na mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. Coisa maravilhosa vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire
imprimir e se ouvir, claramente o andar, o cego vê. O Deus do qual eu estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Então vem ser abençoado, é só nele crer. Obrigado pela estar aqui nessa noite, né? Ter chegado até aqui. Choveu, mas nós chegamos, graças a Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, né? Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, graças a Deus. Irmão Machado, bem, irmão Machado, diga algo da parte de Deus nessa noite. Vamos ouvir o irmão Machado falando algo. Que Deus possa abençoar suas palavras, né? Eu quero saudar a igreja, uma gloriosa, doce graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu também desejo entoar um hino para honrar e a glória do Senhor Jesus Cristo. Né? Porque nós temos que louvar a Deus, porque Ele disse que se nós não cantamos, as pedras clamam tudo por nós, né? Então eu quero entoar Senhor, e que Deus possa trabalhar nessa noite em cada coração, né? Não. Vamos entoar um hino. Vou ver se eu consigo entoar. Hoje é um grande dia e Deus vai fazer algo diferente acontecer. Hoje a sua história vai mudar. É hoje que a porta se abre para você. Hoje Deus levanta para te defender. Quem te afrontou vai ter que recuar. Hoje os desengaнаdos vão sair curados. Cancelados vão ser esmagados pela autoridade das suas mãos. Vai com uma palavra que o meu Deus fala. Cadeias que a gente não vão se arrebentar. Você está debaixo da força. É impossível, ele faz. Quando ele chega, não tem pra ninguém. Quando ele vem, a bênção logo vem. Quando ele passa, o demônio se cala pra lhe escutar. Hoje é adorado pelos anjos, respeitado no inferno, porque ele é santo. Ele é Jesus, ele é Jesus, ele é demais. Ele é Jesus, ele é Jesus, ele é demais. É majestoso, tremendo, infalível. É glorioso, ele é invencível. Cavaleiro santo, Senhor dos senhores, poderoso ele é. Ele é a água que sai da rocha. É o convívio, o poder de Deus. Ele é Jesus, que a morte venceu. Ele é Jesus, o poder de Deus. É majestoso, tremendo, infalível. É glorioso, ele é invencível. Cavaleiro santo, Senhor dos senhores, poderoso ele é. Aleluia! Ele é a água que sai da rocha, é o pão vivo, o poder de Deus. Ele é Jesus, que a morte venceu. Ele é Jesus, o poder de Deus. É majestoso, tremendo, infalível. É glorioso, ele é invencível. Cavaleiro santo, Senhor dos senhores, Senhor ele é. Ele é a água que sai da rocha, é o convívio, o poder de Deus. Ele é Jesus, que a morte venceu. Ele é Jesus, o poder de Deus.
a gente vai lutando e até conseguir, né, irmãos? Devagar não tem voz, mas a gente louva para o Senhor, né? Irmão, eu quero ler uma passagem que se encontra no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, irmã. Isaías 43, versículo 13. Amém. Glória a Deus, é versículo que eu ia ler. Deus quer que fale. Irmão. Não tem problema, irmão. Deus fala conosco. Amém. Eu não quero que o senhor me leve a mal, mas eu vou lhe dizer aqui uma palavra que as nossas Bíblias são uma palavra, a palavra do Senhor é uma só, mas tem muitas palavras. O versículo da minha Bíblia não é o versículo, não é o mesmo que está na sua, mas é a mesma, né? É a mesma tradução, só que é diferente um pouquinho, mas é a mesma tradução, porque é Deus falando. E o que ele diz na palavra dele? A minha palavra se renova a cada dia, né? Capítulo 43, e versículo 13, irmãos. E a palavra do Senhor fala assim nessa noite, com cada um de nós. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Irmãos, quando Deus opera, não tem quem impeça. Não tem quem impeça, não tem quem possa impedir algo acontecer diferente na vida de cada um ser humano quando Deus quer agir na vida de cada um de nós. Então, o que ele fala nessa palavra? Antes que houvesse dias, eu sou. Então, ele já existia na existência de Deus antes que esse mundo existisse. Porque antes que houvesse dia, ele já era. Ele diz, eu sou. Amém. Antes que Abraão existisse, ele era. Ele já existia. Ele já via, já sabia tudo que ia ser em cima dessa terra, no meio dessa nação, o que ia acontecer, ele já via. O que ele falou para Natanael? Antes que tu me viste, eu te vi debaixo da figueira. Amém, amém. Foi o que ele disse para Natanael. E o que ele fala conosco nessa noite? Vamos ler no mesmo capítulo, no versículo 1 até o versículo 3, que fala assim dessa maneira a palavra do Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós somos dele, irmão. Não tem de que nós temer a nada, porque Deus está conosco. Deus vai à nossa frente. Todos os momentos, em todos os passos de nossas vidas, Deus está conosco. Quando ele diz, não temas que eu estou contigo, nós não temos que temer nada. Às vezes nós passamos aperto, nós dizemos, eu não vou conseguir. Mas Deus diz, eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Não. Aí o versículo 2 diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Eita, Deus maravilhoso, né, irmãos?
Nós podemos passar pelo meio de uma guerra, bala para todos os lados, mas se nós tivermos com fé, com a convicção que Deus está conosco, nem feridos nós seremos, porque Ele está conosco para nos guardar, para nos defender e nos cobrir. Bom, toda noite quando eu oro, eu peço a Deus, me cobre com teu manto e me lava com teu sangue. Me cobre com teu manto e me lava com teu sangue. Eu não sei se eu estou orando certo ou errado, mas eu estou com noite todo dia sem pensar em mal. Às vezes acontece coisa lá fora, eu não dou nem definição, porque passou no outro dia que eu sei. Por quê? Eu confio no Deus que eu sirvo. Porque foi Ele que me tirou lá da lamaçal e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Foi Ele que me trouxe lá da escuridão e me colocou no brilho da sua maravilhosa luz. Então o versículo 3 diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O teu Salvador. Então Ele é o nosso Salvador. Glória a Deus. Né? Para finalizar, o versículo diz assim: o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Ele deu o Egito por o nosso resgate. O que ele está dizendo, irmão? Que ele salvou a nação que estava na escravidão do Egito. Ele resgatou e trouxe para a libertação. Significa que nós éramos oprimidos, nós vivíamos na escravidão, nós vivíamos ali oprimidos pelo mal que ninguém pode explicar, porque é terrível. Aquele algo se chama diabo, fazendo tudo aquilo que ele queria, bebendo, fumando, indo festa, brigando, batendo boca com um e com o outro. Mas hoje, como nós estamos na luz do Senhor, hoje como nós conhecemos a palavra de Deus, como Ele diz, eu sou o teu Salvador, então Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos trouxe nós para a sua maravilhosa luz do mundo das trevas. Ele morreu na cruz do Calvário, derramando sua última gota de sangue, para que nós tivéssemos liberdade. Tem um hino, irmãos, da Mara Lima, que fala que na cruz os amigos dele nos abandonaram. Ele procurou até Lázaro com os olhos que ele ressuscitou e ele não encontrou. E tudo isso ele passou por nós. Tudo isso ele sofreu por nós, para que nós fôssemos libertos. Para que ele hoje nos entendesse. E quando nós clamar, nós pedimos, nós fomos atendidos, porque ele está conosco todos os dias. Todo santo dia da nossa vida. Eu vou ler o último versículo que se encontra no Isaías, capítulo 40 e o versículo 31. Capítulo 40 e versículo 31, irmã Zilmar. Lê aí na sua Bíblia, irmã. Capítulo 40 de Isaías, versículo 31. Que diz assim, irmã, eu vou ler, mas a senhora pode ler depois. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as suas asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, irmãos. Aleluia. Irmã Zilmar está passando por luta. Todos nós passamos por luta. Mas a palavra de Deus diz que aquele que espera no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E se nós confiamos no Senhor, a luta que nós passamos aqui na terra, nós vamos ser vencedores, porque Ele diz
que Ele preparou um lugar para nós. No capítulo de João, no capítulo 14, ele diz: eis que eu vos preparei um lugar para vós, e Ele vem nos buscar para nos levar e viver ao lado dele. Então, cada luta que nós passamos, cada lágrima que nós derramamos, ainda é pouco pelo que o Deus passou por cada um de nós. Ele foi furado com lança, ele foi furado com um cravo nas mãos, nos pés, coroa de espinho na cabeça. E a dor que ele suportou. Ele foi sepultado, mas com 3 dias ele ressurgiu, com mais força, com mais vigor, com mais renovação. Assim como diz esse versículo, que o que espera nele serão como águia, que voarão e não se cansarão, correrão e não se cansarão, não se fadigarão, mas ganhará a vitória, irmã. Quanto tempo a irmã Nilza não está lutando por uma bênção? Irmã Nilza, se agonie que quando for o tempo chega. Irmã Nilza, não canse, não se fatigue, que o seu dia vem. Quando Deus determina e Ele carimba, Ele está decretado, porque foi Deus que decretou, aquele dia vai chegar. E Ele chega na hora certa. Deus não tarda e Deus não falha. Ele é presente em todos os momentos para os seus filhos. Irmã, eu vivo passando uma luta. Eu vivo passando uma luta. Agora, esse dia, a minha mãe foi feita cirurgia novamente. Eu tive para Paragominas, foi obrigado a ir no dia 3, que foi no domingo, para Paragominas com ela, para ela ficar internada e fazer cirurgia novamente. Hoje ela está lá para a colônia, porque eu não posso estar aqui, lá em casa, lá e fazendo as coisas para ela. Ela não pode pegar pintura, não pode varrer uma casa, não pode lavar uma louça. E eu tenho que estar todo dia na casa dela. Então eu botei ela para a casa do meu irmão. Então eu estou passando uma luta, mas eu estou confiante no Senhor, que eu vou vencer, porque Ele diz: eu vou vencer o mundo e vós vencerá. Então, nós temos que só confiar no Senhor. E vamos amar a Deus, como está escrito no livro de João, lá no Epístola. Terceiro, se não me faz memória, que está dizendo é no primeiro. Que amarás, não só de palavra nem de língua, mas de verdade, espírito e verdade. E nós temos que fazer isso. Amar em espírito e em verdade, para que a nossa vida possa ser mais abençoada, para que a nossa vida não venha ter tropeço na frente do nosso caminho, porque hoje o mundo vos está oferecendo só aquilo que não agrada ao Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. O irmão Machado, achei interessante porque eu tinha marcado esse versículo para pregar sobre o tema antes que houvesse dia. Era o tema da pregação hoje à noite, porque está sendo gravado para ir para a internet. O tema ia ser antes que houvesse dia. Quando o Machado leu, eu me admirei, porque nós não se combinamos, né? Então só pode ser Deus indicando esse culto, né? Deus querendo falar por 2 pregações, né? Então é maravilhoso, porque ele citou, quando ele falou Isaías 43, eu disse: será que ele vai falar o versículo 3? Ele falou o versículo 3. Maravilha. Amém. Que maravilha. Deus quer que fale sobre esse tema. E o meu tema nessa noite é antes que houvesse dia. Amém? O irmão Machado já trouxe uma parte disso. Nós vamos continuar isso aí, porque é muito maravilhoso, né? Muito bem, nós vamos ler então Isaías de novo, né? 43, como estava já marcado. Isaías 43, verso 13. Graças a Deus. Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão.
Agindo eu, quem o pode impedir? Oremos. Pai Celestial, como é maravilhoso, Senhor, estar na Tua presença, como diz a canção. Como é maravilhoso poder Te adorar. E agora, Pai, já o Senhor vindicando esta mensagem, como eu ia falar sobre esse tema, de repente o Teu servo leu o mesmo versículo. Creio que Deus quer falar conosco. Então, meu Deus, abençoai-nos nessa hora. Fala-nos, pois nós estamos aqui para ouvir Tua voz nesta ocasião, Senhor. Abençoa Teus filhos e Tuas filhas, pois nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Podem sentar. Ainda antes que houvesse dia. Graças a Deus. Deus é quem está falando aqui em Isaías 43, né? O Senhor Jeová. Desde os dias, ainda antes que houvesse dias, eu sou. Irmão Machado, é porque essa tradução que eu uso aqui é a nova versão internacional, aí fica assim um pouco diferente dessa tradução normal que vocês usam, que é a de João Ferreira de Almeida. Mas, como você disse, o importante é que usa outras palavras dizendo a mesma coisa, né? Graças a Deus. A Bíblia diz a mesma coisa. Então, agora vamos tomar essa frase, antes que houvesse dia. Houve algum tempo em que não existia dia? Houve algum tempo que não existia dia. E esse tempo que não existia dia foi na eternidade, porque os dias, eles são para contar o tempo, né? Quando fala-se sobre os dias de vida de um homem, por exemplo, diz assim, todos os dias de vida de Adão foram tantos anos, todos os dias de vida de Noé foram tantos anos, está exatamente dando uma contagem. Então os dias é para dar uma contagem. A gente pode dizer assim, quantos dias eu passei em tal lugar? Estamos dando tempo. Então, dias é tempo, né? É tempo. Mas aí, aqui Deus está dizendo, antes que existisse dias, antes que houvesse dias, ou seja, antes que houvesse tempo, quando ainda era a eternidade, eu sou, eu existia. Amém? Tomando, mais uma vez, a mesma coisa que o nosso irmão Machado falou, Jesus, em São João 8, quando se deparou com os fariseus disseram, tu não tens 50 anos, porque ele disse para eles que tinha visto Abraão, né? Abraão viu o meu dia, né? Abraão viu o meu dia e se alegrou. E então, que dia foi esse que Abraão viu? Foi uma época, foi um tempo, porque é importante essa questão de dia do Senhor. A Bíblia fala que haverá o grande e terrível dia do Senhor, que não é um dia de 12 horas, mas é uma época, um tempo. Também Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, para abrir os olhos dos cegos, para curar os leprosos e assim por diante, e para anunciar o dia, o dia aceitável do Senhor, e também o dia da vingança do nosso Deus, ou seja, o tempo, a época, esse dia aceitável do Senhor tem sido esses 2000 anos de Cristo até nós, o tempo da graça, o tempo aceitável, quando Deus está trazendo uma mensagem de graça, da salvação, para que as pessoas aceitem a palavra de Deus. Esse é o ano aceitável, o dia aceitável do Senhor. Mas aí a Bíblia vem e fala também que é o dia da vingança do nosso Deus, ou seja, é o tempo em que Deus vai se vingar daqueles que rejeitaram sua palavra, que haverá um dia grande e terrível do Senhor, Mas antes que houvesse dia, eu sou. E aí Jesus vem e diz para os fariseus, quando eles duvidaram, que Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E então ele diz para os fariseus disseram para ele, tu não tens 50 anos, de fato ele só tinha 30 anos, 30 e poucos anos.
Tu não tens 50 anos, está dizendo que viu Abraão? E ele vem e diz, ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem estava falando isso? O mesmo que lá na sarça ardente falou com Moisés. E quando Moisés perguntou, quando os israelitas perguntaram, que Deus foi esse que falou com ele, o que eu devo dizer? Então Deus disse para ele, fala que o eu sou me enviou a vós. É quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, de fato, no tempo de Moisés, né? no tempo antes de Moisés, antes de Abraão, antes de Noé, antes de Adão, antes que houvesse dia, antes que houvesse época, antes que houvesse tempo, Jesus diz para os fariseus, eu sou aquele eu sou. Nós tomamos Isaías 9, verso 6, quando diz, uma virgem conceberá, dará à luz um filho. O que é um filho? Um filho é alguém que é gerado, um filho é alguém que tem princípio e tem fim, um filho é alguém que tem começo, é filho de alguém, mas ela daria à luz a um filho, alguém que teve princípio, que teve começo, mas depois dará à luz um filho, mas depois diz, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías está explicando que este que estava vindo, ele era tanto Deus como humano, amém? Ele teria nele a deidade e a divindade. Como ser humano, ele era um filho, como ser humano, ele era uma criança que foi dada, mas como Deus, ele era o poderoso Deus, o príncipe da paz, o todo-poderoso, divindade, humanidade, tudo em um mesmo ser, em uma mesma pessoa, ali na Judéia, né? Então os fariseus disseram, tu não tens 50 anos, né? E disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem era esse que estava falando? Este era Deus falando em Jesus, porque Jesus disse, o Pai está em mim. As palavras que ele falava, na verdade, quem falava era o Pai, o Espírito Santo na boca de Jesus. Quando Filipe perguntou, mostra o Pai, ele respondeu, eu, pronome pessoal, o Pai falando, estou há tanto tempo convosco. Não havia dias ainda, era a eternidade, e ele já estava lá, como Deus, não como ser humano, mas como deidade, como divindade. Ele estava antes que existisse a separação entre dia e noite. E nós vamos para lá para ver isso. Vamos lá para Gênesis, amém? Lá para Gênesis, capítulo 1, no começo da Bíblia. A Bíblia diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e trevas cobria a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora preste atenção. E Deus disse, haja luz. Amém? Agora, quando ele disse haja luz, ele não está dizendo haja sol. Não era o sol essa luz aqui. Quem era essa luz? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem era este? Era ele, era a luz do mundo. Glória a Deus. Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia. Que dia foi esse? Olha, preste bem atenção nisso aqui. Porque esse dia aqui não era esse dia de 24 horas, sabe por quê? Porque o sol não existia ainda. Que dia era este? Era o dia do Senhor que Pedro falou. Um dia para Deus é como 1000 anos. Amém? Glória a Deus. Estou pregando o nosso tema nesta noite. É antes que houvesse dia. Não havia dia aqui. Porque o sol é criado apenas no verso 16. Do verso 16 para frente é que começa os dias de 24 horas. Que o sol nasce ali e se põe de tardezinha lá. Mas nesse tempo aqui já tinha outro dia. Que dia era este? Amém? O dia do Senhor, 1000 anos, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas.
Deus chama a luz dia e as trevas chamam noite. Passaram-se a tarde e a manhã e foi o primeiro dia. Que dia é esse? Não era o dia de 12 horas. Não era o dia que o sol faz, que é o sol que faz o dia, né? Porque o sol é criado aqui, irmão, no verso 16. Aqui não existia sol para ter dia de 24 horas. No verso 16 a Bíblia diz: Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E então aí ele fez também as estrelas, e aí foi que ele criou esse dia, que clareia e depois escurece. Este é um dia, mas esse outro dia houve tarde e manhã, e o primeiro dia eram 1000 anos, dia do Senhor. Deus nos dará esse dia lá em Apocalipse 21, a partir do verso 2, 3 e 4, a Bíblia diz que aqueles que não adoraram a besta e nem receberam a marca, reviveram e entraram para viver o dia do Senhor. Aqui, ó, tarde e manhã, um dia do Senhor, 1000 anos. Amém? Você já pensou isso? Viver 1000 anos? Glória a Deus! Isso no milênio é o corpo físico, mas sua alma é eterna. Porque Jesus disse que quem está nele jamais morrerá. Glória a Deus! Antes que houvesse dia, antes da criação dos dias, antes da criação do tempo, eu sou, diz o Senhor. Agora, Colossenses 1, verso 17, nesta noite, para nós bater bem na cabeça da taxinha, né? Preste atenção. Quem era esse que estava lá antes que houvesse dia? Jeová. Isaías 43, verso 13. Só que Jesus diz também para os fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, por quê? Porque era o mesmo Senhor todo o tempo, apenas mudando sua máscara. Ele sai do invisível, vai para a luz, ele sai da luz e vem para a carne do Senhor Jesus Cristo, ele sai da carne do Senhor Jesus Cristo e vem para os cristãos no dia de Pentecoste, mas é todo o tempo mesmo que existia antes que houvesse o dia. Colossenses 1, verso 15, 16 e 17 diz: Ele, quem é que Paulo está falando? Está falando de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele não é uma das imagens do Deus invisível. Ele não é uma das pessoas do Deus invisível, não. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a pessoa do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, que é o primogênito, é o primeiro. De toda a criação, ele é o primeiro, porque ele é aquela luz que Deus disse: haja. Tudo começa pela luz. Você chega na sua casa, antes de você entrar, você vai acender a luz. Você não faz nada no escuro. No escuro, sem luz, você está de pernas quebradas. Se o seu dá um problema lá no seu quintal, você tem que levar luz. Com todos os casos, a luz tem que ser primeiro, clarear primeiro. Se alguém vai trabalhar à noite, a primeira coisa é acender a luz. Amém? Então, antes deste Deus invisível fazer qualquer coisa, ele acendeu a luz, e a luz que ele acendeu não foi o sol, porque o sol ele acende só no verso 16. Essa luz que ele acendeu foi Cristo Jesus, para poder fazer todas as coisas através dele, porque a Bíblia diz: através dele, por ele, todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pela luz que clareia nas trevas. Glória a Deus! Ele é não uma das imagens, mas a imagem do Deus invisível. O primeiro, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tem pessoas que acham que só existem as coisas visíveis, mas existem as coisas invisíveis também. Né? Esse banco, isso aqui é matéria. As coisas só são visíveis, as coisas que são matéria. Mas não é só matéria que existe.
Amém? E a pessoa que não crê em Deus não entende essas coisas. Ele acha que só a matéria existe. Aquilo que é visível é matéria. Mas existem coisas que não são matéria e elas têm que existir, como o vento. O vento existe, não é matéria, não é visível. A energia não é matéria, mas ela existe. Amém? Você sabe que ela existe. O amor não é matéria, mas existe. E Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, Ele criou aquilo que é matéria e o que não é matéria. Então Ele criou um corpo seu do barro, Adão, Ele fez da matéria, mas Ele criou você que está aí dentro também, lá em Gênesis 1:26. O homem conforme a imagem do Deus invisível. O homem espírito foi criado primeiro em Gênesis 1:26 e em Gênesis 2:9 ele cria o homem matéria, o homem visível. Então, as coisas visíveis e invisíveis, seja tronos ou soberanias ou potestades, poderes ou autoridades, agora presta atenção, antes que houvesse dia eu sou, disse Jeová. Antes que houvesse dia eu sou. E aqui Paulo falando de Jesus diz, todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Ele é antes que existisse dia. Ele é antes que existisse tempo. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Vamos dizer, Jesus Cristo é o Senhor. A Igreja Universal usa esse título na frente, né? Jesus Cristo é o Senhor. Mas será que eles entendem esta frase com a revelação que nós entendemos? Eu creio que eles entendem que Jesus Cristo é o Senhor no sentido de ser um dos senhores, né? Que eles creem em 3 senhores da divindade. Mas nós não, nós cremos que Jesus é o Senhor. E Ele diz, não há outro Senhor além de mim. Glória a Deus! Saindo do invisível para a luz, da luz para a carne do Senhor Jesus Cristo, da carne do Senhor Jesus Cristo para nós. Louvado seja Deus! Antes que houvesse dia, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Quem é este, irmãos? Tem uma canção do Osé de Paulo que diz, do Eliel Rosa, que diz, quem é este que tem autoridade? Amém? Lá os discípulos, quando Jesus acalmou o mar, eles falaram isso e disseram, quem é este que até o vento e o mar ouve a sua voz e obedece? Quem é? Irmão, é o Senhor Jeová em carne humana. É o Senhor Jeová forte na batalha. Aleluia, todo tempo é o Senhor. Antes que houvesse dia. De repente eu pensei em falar nesse assunto e Deus vindicou através do nosso irmão Machado, trazendo a mesma leitura, né? Antes que houvesse dia. Graças a Deus. Olha, noite de Santa Ceia, né? E a nossa ceia, nós estamos organizando melhor, né? Temos agora um vasilhame aqui, doado pela irmã Nalva, lá de Bragança, para colocar ali, e ela doou uma... Nós não podemos nem dizer tábua, né? Porque é de vidro, né? Tábua de cortar carne, mas só que de vidro, né? É o vidro, né? E um rolo, né? Para que a gente possa fazer o pão com mais higiene, para não ser usado mais qualquer tábua, a mesma tábua que a irmã Zilmar corta o tomate, né? Não que esteja suja, não está suja, ela é zelosa, ela lava, só que não é bom fazer da mesma, né? Ali que é feita a comida no cotidiano. Então a irmã Nalva doou uma tábua de vidro bem higienizada, que a gente lava com sabão, para fazer o pão, e um rolo especial bem limpinho para ali, né? E eu não gosto de, quando estou fazendo pão, pegar na massa. Eu uso 2 colheres, eu misturo a massa com 2 colheres, e depois eu passo o rolo, e então o pão fica bem fininho, para ficar fácil de quebrar aqui na hora, tudo higienizado, e já carregando essa tábua de vidro, né, este rolo, numa pasta dentro do carro. Porque aonde eu estiver, eu faço pão da ceia, se for necessário. Não ficar mais, né, assim, precisando de ir numa casa, mas basta, já está tudo ali. E o pão foi tão bem feito, e de repente nós tivemos a ideia
de fazer no formato da cruz, né? Aqui o pão, né? Mas ficou muito bom a gente, porque a Bíblia diz: maldito o homem que faz as coisas de Deus relaxadamente. Tá? Então, isso é bom a gente procurar fazer o mais higiênico possível. Por isso, antigamente, a gente lavava as mãos, o pastor lavava as mãos aqui, e depois enxugava para quebrar o pão. Eu nunca gostei disso. Porque quem lavou as mãos foi Pilatos, né? Eu nunca gostei disso, lavar as mãos na hora da ceia, até porque a ceia é uma representação da morte de Jesus Cristo. Então, nós descobrimos que colocando o pão dentro de um saquinho, então a gente pega o pão por cima do saquinho, não tem contato direto com o pão, e quebra o pão, fica higiene, e não precisa lavar as mãos aqui no púlpito, né? E então, o máximo possível de higiene, para que possa ser prazeroso as coisas de Deus. E Deus honra isto, amém? Deus honra quem faz as coisas de Deus com capricho, né? Bem feito, graças a Deus. Então, nós vamos ler nessa noite, vamos fazer tudo sem pressa e com muito capricho, lendo Mateus 26, verso 26, a leitura da Santa Ceia nesta noite. Mateus 26, verso 26. Graças a Deus. Glória a Deus. Leamos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça e partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graça, ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu bebo de novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Agora, São João, no capítulo 13, e no versículo 4, as escrituras falam assim: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mas depois tu entenderás. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: não só os meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se lavou não precisa de lavar senão os pés, porque tudo o demais está limpo. Vós estáis limpos, mas não todos, porque ele sabia quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tomou as suas vestes, de vestir a sua capa, e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés de uns aos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Louvado seja Deus, né? A gente só está com uma dificuldade, porque o irmão Machado não tem ninguém para lavar os pés dele, né? Mas o Tiago pode fazer isso, né, Tiago? O Tiago lava os pés do irmão Machado, né? Vamos então para... Tiago, pode filmar, botar a câmera ali? Vamos então orar pelo pão. Aqui está o pão aso, sem fermento, feito pelo próprio ministro. Senhor Jesus Cristo, abençoe este pão, santifica para o serviço do Senhor, pois assim está escrito e assim será feito. Tua palavra será cumprida nessa noite, em nome de Jesus Cristo.
Este vinho, meu Deus, representando o sangue de Jesus Cristo, o vinho seco, que é usado para a Santa Ceia, seja ele abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este vinho que nós usamos não é o vinho tradicional, não é o vinho suave. Existem dois tipos de vinho no mercado. O vinho suave e o vinho seco. Nós usamos o vinho seco, amém? Não é o vinho de bebedeira, não. E o pão não pode ser pão de padaria, porque tem fermento e, além de tudo, é feito pelos ímpios que estão ali contando piada. O pão é feito sem fermento, do trigo sem fermento. É o pão asmo feito pelo ministro. Amém? Glória a Deus. E nós vamos, então, colocar aqui. Não é preciso ser uma quantidade grande, porque isso é apenas uma representação. E nós vamos colocar aqui só a quantia, que seja 5 aqui. É 5, né? Número da graça, né? Graças a Deus. Aqui está o pão representando o corpo de Jesus Cristo. Nós vamos se lembrar agora do sacrifício de Jesus na cruz. Pois a Bíblia diz, ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. Pode deixar a câmera aqui filmando e tocar ali, que nós vamos cantar enquanto vocês vêm à frente, tomando pão, comendo pão e bebendo vinho. É maior. Pode vir as irmãs. O castigo que nos trouxe a paz foi a morte do Mestre na cruz. Por mim morreu e seu sangue verteu, em sua paz nos deu. Por mim morreu e seu sangue verteu, em sua paz nos deu. Quem devia estar lá era eu. Quem devia estar lá era eu, mas Cristo falou que tanto me amou, e por mim morreu. Amém. Senhor Jesus, nós oramos por esse ato de lava-pés. Contamos e pedimos a tua presença, o Espírito Santo no nosso meio, para nos inspirar nesta hora, no nome de Jesus Cristo, amém? Nós vamos continuar cantando enquanto o ato de lava-pés vai ocorrer. As irmãs lá atrás e o irmão Machado lava os pés aqui, juntamente com o Tiago. E enquanto isso, cantamos, né? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Cristo já nos preparou o maná que nos comprou, e agora nos convida a cear ó celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto tua alma saciar. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, é Jesus quem os convida a servir.
Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Bom é fazer aquilo que a Bíblia diz, né? Comer o pão asmo, tomar a ceia com vinhos secos, pão asmo sem fermento, lavar os pés uns dos outros, como a palavra de Deus diz. E algumas às vezes perguntam por que o pastor não está fazendo isso, porque nós já fizemos em Bragança, né? Então, essa já é a ceia de Capitão Poço. A gente tem feito isso lá em Bragança. Uma vez por mês a gente faz a Santa Ceia. Graças a Deus. Eu vou cantar mais um hino. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Bem conhecido, né? Os guerreiros se preparam para a grande luta. E Jesus, o capitão, que avante os levará. A milícia dos remidos marcham impoluta. Certo que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a rebelião. Eu quero estar com Cristo, quando a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. Glória a Deus. Vamos pedir que o Tiago encerre aqui a transmissão e nós vamos orar encerrando, né? Depois do encerramento. Deus abençoe os irmãos que assistiram o vídeo, né? E nós vamos orar aqui encerrando. Bondoso Pai,